Oi, pessoal, tudo bem? Gente, o... eu fui dar uma conferida no código que está na apresentação da aula e o código que está no projeto. Está um pouquinho diferente. Para manter o padrão, eu alterei na apresentação, tá certo? Porque lá no projeto, no NetBeans, ia ter que mexer em bastante coisa, ia ter que mexer em comentário, onde o comentário estava e ia ter que trocar alguns comentários, então eu preferi trocar aqui na apresentação. Quais algoritmos que estavam um pouquinho diferentes, né? Funcionando exatamente da mesma forma, mas quais estão um pouquinho diferentes? Era o insertion sort e o bubble sort. Qual que é a diferença principal? Eles estão usando o while e o bubble sort está usando um do while. No insertion sort está um while interno e no bubble sort está um do while externo. Aqui no insertion sort, o que acontece? Vocês lembram que na hora o que acontecia? A gente ia pegava um valor e tentava encaixar ele na parte ordenada. Esse encaixe na parte ordenada ele ia acontecer enquanto eu tinha espaço para fazer isso, né? Ou seja, o meu j fosse maior que zero e eu precisasse realmente fazer a troca. E é isso que está verificando aqui no while. Então, enquanto o j for maior que zero e o elemento da esquerda for maior que o elemento da direita, faz a troca, decrementa o j e o j começando em I. Tudo bem, pessoal? Aí lembra que ele ia para a esquerda, né? Porque o I marcava logo o início ou o fim, né, da parte ordenada. No bubble sort, o que muda é que tem um do while externo e esse do while ele verifica, ele vai fazer a passada de novo. Se o swapped, que é aquela flag que marca se houve troca, está como true, e se o I for menor que o tamanho, ou seja, eu posso caminhar o I para a direita, né, para eu vou fazer o J voltando da direita para a esquerda e se houve troca, tá certo? Aqui era um for, né? De i até o tamanho, de i igual a zero até o tamanho, o i está sendo inicializado aqui fora, e tinha um if lá dentro, quando havia a troca, né? Esse for aqui era igual, quando havia a troca, depois tinha um if aqui verificando se o swapped era true. Se ele não fosse, perdão, se ele fosse falso, né? Então não falso daria true, né? Era não swapped, né? Se não houve troca, dava um break. E o break aqui vai acontecer, né? Bem o break, né? Mas vai dar o falso aqui no while quando esse swapped aqui for falso. Tá certo? Pessoal, então hoje a gente continua o assunto, né, de ordenações, né? Agora eu já falei das modificações lá nos algoritmos insertion e bubble. A gente vai ver o shell sort. Vamos tentar ver nesse vídeo o shell sort e o merge sort, tá bom? Então a ordenação shell sort, ela chama shell sort porque ela foi inventada pelo Donald Shell no ano de 59 da década de 1900, né? O que ele faz? Ele percorrer a sequência e mover os elementos mais de uma posição por comparação. Então ele vai ter essa propriedade que é chamada de H-sort, que ele vai ter esse H, que é um espaçamento que vai haver entre as comparações. E depois da passada de um determinado H, a gente vai ter a garantia que os elementos que estão H distantes, ou seja, que eles têm a distância H entre eles, eles estarão ordenados, tá bom? Qual que é o processo, né? Diminui-se o H, e a gente vai ver como que vai ser feita essa conta, né, para diminuir o H, para decrementar ele de alguma forma, e aí continua-se o processo. Deixa eu só... vou deixar assim mesmo. Já troquei todos os slides. Bem, qual que é a ideia então? Para esse array aqui, depois a gente vai ver como que calcula o H, tá certo? Eu tenho 10 elementos, 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho um H valendo 4. Qual que é o processo? Ele vai da direita para a esquerda, com esse espaçamento em 4, verificando se precisa haver troca. Aqui não vai acontecer a execução do algoritmo, a gente vai simular depois, tá bom? Então, do início para a direita, 4 posições. Uma, duas, três, 4. Então, o que vai acontecer? Vai ser comparado esse elemento com esse, que estão 4 posições de distância. 1, 2, 3, 4. Se houver necessidade de trocar, vai ser trocada. E ele vai tentar rodar de novo essa mesma ideia com um espaçamento de 4
a partir do elemento que estava aqui, se ele foi trocado, parecido com a ideia do bubble sort, para a esquerda. Tá? Aqui dá para perceber que a gente não tem mais um elemento a 4 de distância. Então, o que vai acontecer? Vai incrementar um controle lá, que se eu não me engano é o i, poderia ser qualquer coisa, né? E vai repetir o processo, vai comparar esse elemento com o elemento 4, com um elemento que está a 4 posições de distância dele. Se houver necessidade de trocar, troca. E se puder fazer de novo para a esquerda, vai tentar fazer. Aqui não dá, porque não tem espaço, né? Repete o processo. A gente está no H4, tá certo? Tenta trocar. Se puder trocar, vai trocar. E se tiver espaço, se tiver outro elemento com distância 4 para a esquerda, vai tentar fazer de novo a comparação para tentar trocar. Não tem, né, nesse caso. Aqui, de novo, compara 4 de distância. Ainda não dá para comparar mais uma vez, né? Agora, nessa vez aqui, ó, que está a 4 de distância, ele vai tentar trocar esses elementos. Se houver troca, ele vai tentar fazer de novo para a esquerda, tá certo? Porque agora tem espaço. Não dá para fazer a terceira vez, né? Então, vai para a direita, tenta fazer a troca. Se houver troca, quer dizer que pode haver troca na próxima. Tem espaço, ele tenta de novo. E agora não tem espaço para fazer. No fim desse processo, a gente fez toda a passada com h valendo 4. Então, quando eu fiz do último elemento para a esquerda de 4 em 4 e terminei essa passada, quer dizer que se eu comparar quaisquer elementos do array que estiverem distantes em H, ou seja, nesse caso aqui, 4 posições de distância, a gente vai ver que eles estarão comparados, tem a garantia. Então, essa é a ideia do H-sorting, é a ordenação em H, esse distanciamento aqui, tá bom? Depois que fez esse processo, o tamanho do H vai diminuir, porque no final a gente precisa ter um array ordenado quando a gente tiver o H-sorting de 1, ou seja, todos os elementos distantes uma posição, eles têm que estar ordenados. Então, aí que a gente vai chegar na ordenação final, né? Eu já tinha falado sobre o do shell sort, sobre que ele é apropriado, né, para dispositivo embarcado, né? Eu já tinha comentado isso no final da outra aula. Os valores dos dados interferem na execução do algoritmo, porque ele vai continuar indo para a esquerda se houver troca, porque se não houver troca, quer dizer que o H-sort naquela distância já está feito, né? A sequência de espaçamento interfere na execução do algoritmo. Ele é in place, ele não é estável, dá para perceber isso facilmente. Olha aqui, logo na primeira. Se eu tiver um valor aqui no meio, nesse miolo aqui, igual a esse elemento, ou igual a esse elemento, na hora que houver a troca, a gente vai trocar a posição relativa de elementos que têm o mesmo valor. E isso é ser não estável, né? Então, ele é in place, ele não é estável. Complexidade. Aqui é uma coisa problemática, entre aspas. O pior caso e no caso médio depende da sequência de Hs que for gerada. E no melhor caso, ele é linear, porque ele vai fazer só uma passada, não vai ter troca nenhuma e ele vai parar. Esse ainda é um problema que está aberto na computação. Qual que é a melhor sequência para ser usada, né? Existem várias. A gente vai usar uma que é a 3H mais 1. Como que funciona, então, o algoritmo de ordenação? A gente começa com um H valendo 1, pega o tamanho do array, aqui só para mostrar que é o tamanho que está aqui, né? E vejam, tem o while, ele vai ficar fazendo o quê? Enquanto o H for menor que 1/3 do comprimento do array, certo? Enquanto o H for menor que 1/3 do comprimento do array, eu faço o quê? Eu multiplico H por 3, somo 1 e guardo em H. Então, a sequência que vai ser gerada, dependendo do tamanho do array, vai ser 1, que é a primeira, 4, porque é 3H que está valendo 1, dá 3, mais 1 dá 4, guarda 4. Se o 4 ainda é menor que o tamanho do array, dividido em 1/3 do tamanho do array, vai gerar de novo, vai calcular o H de novo. 3H mais 1. 3 vezes 4, 12, mais 1,
dá 13. Se 13 for menor que 1/3 do tamanho do array, calculo o próximo. 3 vezes h vai dar 39, né? Porque o h está valendo 3, mais 1 dá 40, e assim por diante vai gerando esses espaçamentos, né? Até gerar um h que ele, enquanto o h, né, for menor que a 1/3 do comprimento, ele vai repetindo o a, e uma hora isso aqui vai parar, porque o h está crescendo, né? E o comprimento do array é fixo na hora que ele entra. O que vai acontecer agora? Enquanto o h for maior ou igual a 1, ou seja, eu vou pegar o meu último h que foi gerado, imagine que foi o 4, que era o exemplo lá anterior. H é maior ou igual a 1? 4 é maior ou igual a 1? Sim. O que vai fazer? Ele vai fazer aquele processo de ir andando para a direita com o i, comparando com os elementos h distantes à esquerda e vendo se dá para repetir. Isso aqui a gente vai simular, tá bom? E na hora que a gente termina o processo, que é aquele processo de andar um elemento para a direita, propagar para a esquerda, andar para a direita, propagar para a esquerda, andar para a direita, propagar para a esquerda, eu divido o h por 3 e guardo em h. Isso vai fazer com que, da onde o h estiver parado, ele vá sendo diminuído até chegar no 1. Que na verdade o último h que vai ser gerado vai ser um 0, né? 0 não é maior ou igual a 1, aí ele para. O último h válido vai ser 1. Então, por exemplo, 40 dividido por 3 em divisão inteira dá 13. 13 dividido por 3 em divisão inteira dá 4. 4 dividido por 3 na divisão inteira dá 1. E 1 dividido por 3 na divisão inteira dá 0, que vai ser a hora que o while vai parar e não vai rodar mais. Tá? Então, I, controla a iteração dentro do espaçamento, J, controla a iteração dentro de uma sequência de comparação, e H, controla o espaçamento das sequências de comparações. Vamos fazer a simulação? Percebam, esse já é um pouco mais sofisticado a ideia dele, né? Vamos pegar um array, não vou exagerar no tamanho não, tentar fazer igual da aula passada. Era 7, 3, 1, 9, 2, 5, algo desse tipo aqui, né? Enfim, tanto faz. O que vai acontecer então, pessoal? Qual que é o tamanho desse array aqui? O tamanho dele é 6. Eu tenho 6 elementos, né? Eu tenho da posição 0 até a posição 5. Então, o meu h vai começar em 1. O tamanho, polen aqui, é 6. Enquanto o h for menor que o tamanho do array dividido por 3, quanto que é isso aqui? Para esse caso aqui, é 2, né? Porque o garrancho, hein? Length, 6. 6 dividido por 3 dá 2. H está valendo 1. É menor que 2? Sim. Então, o que ele faz? Recalcula o H. H é igual a 3 vezes H mais 1. 3 vezes H, que está valendo 1, dá 3, mais 1 dá 4. 4 é menor que 1/3 do comprimento? 4 é menor que 2? Não. Então, o meu H inicial vale 4. Certo? A gente fez a conta aqui, né? Nosso testezinho de mesa aqui. Agora começa a ordenação propriamente dita. O H é maior ou igual a 1, porque está valendo 4. For, posiciono o I no H. O H está valendo 4, então meu I vem para cá. Certo? Vamos colocar mais 2 elementos aqui, gente, porque senão vai ficar... Acho que vai faltar coisa. Vai faltar 8 e 6. Certo? Mais 2 elementos. Então, agora o tamanho é 8, né? E 1/3 do tamanho aqui é 8 dividido por 3, dá 2 ainda, né? Dá 2. Então, continua a mesma coisa. Muito bem. Posicionou o I na posição 4, foi o que fez aqui. Enquanto o I for menor que a largura, né? Que o comprimento, perdão, e mais. Então, o I vai andando para a direita, só que a cada I que eu estou parado, eu vou fazer aquela jogada de tentar ir para a esquerda. Como que eu faço para ir para a esquerda? O meu J começa na posição I. Enquanto o J for maior ou igual a H, por que o J tem que ser maior ou igual a H? Para eu poder subtrair H de J e eu ainda ter uma posição válida para a esquerda.
tá certo? Então, se eu tenho j maior ou igual a h, quer dizer que eu tenho uma posição aqui que é distante de j 4 posições. Então, 1, 2, 3, 4. Eu tenho ela aqui. A rei j menos h, que é essa posição aqui, j menos h, é maior que o array na posição j. Então, aquela ideia que a gente está fazendo sempre. O elemento da esquerda ele é maior que o elemento da direita que eu estou comparando. Se eles forem, eu faço a troca e eu atualizo o j para valer j menos h. Então, 7 e 2 tem troca? Tem. Fica 2 e 7. E o j passa a estar nessa posição. O que vai acontecer agora? O while vai tentar executar de novo, só que isso aqui vai dar o quê? Vai dar falso, porque o j agora está valendo 0 e o h vale 4 para a nossa passada, né? Então, quer dizer, eu não posso ir para a esquerda novamente. Então, terminou essa passada do j. O que vai acontecer? E houve uma troca, né? 2 e 7. Vai acontecer, o meu i vai incrementar, o i passa para cá. Vamos trocar a cor, só para a gente diferenciar uma passada da outra. O j começa aqui. O j é maior ou igual a h? É. Quem que é a posição j menos h? É essa aqui. 5 menos 4 dá 2. Dá 1, perdão. 5 menos 2, não. 5 menos 4 dá 1. Então, estou nessa posição aqui. Esse aqui é o j menos h, né? O j menos h e o j, eles precisam trocar? 3 e 5. Precisa trocar? Não, não precisa trocar. Então, isso aqui vai dar falso. Então, já para, ou seja, eu não preciso continuar indo para a esquerda. Aqui já é a parada, tá certo? Vai incrementar o i. E mesmo que houvesse troca, não daria para propagar de novo, né? Porque eu não tenho a distância aqui ainda. Não tenho a distância para fazer isso. E o j na posição do i, o j menos h nessa iteração está na posição 2. Preciso trocar o 1 com o 8? Não preciso. Isso aqui vai dar falso. Isso aqui deu verdadeiro, isso aqui vai dar falso. Então, não precisa continuar. Vai de novo. I. Incremento o i, né? I está aqui. E o j menos h dessa iteração que a gente está fazendo em laranja está aqui. 9 e 6. Então, ó, o j é maior ou igual a h, beleza. 9 e 6 precisam trocar? Precisa. Então, vai ficar 6 aqui e 9 aqui. Cortou o 6 e o 9, certo? Muito bem. Dá para repetir? O j passa para cá. Dá para repetir? Não, porque o j tem que estar no mínimo aqui para rodar de novo. Se a gente tivesse mais um elemento aqui, ó, né? Aí a gente poderia ter isso de novo. Só que se a gente aumentar um elemento, vai para 9 o tamanho, vai mudar o h. O h vai ser 13. Não, perdão. Ah, não, continua a mesma coisa, né? Não, continua a mesma coisa, porque 4 é menor que 3, né, que seria 1/3. Vamos colocar mais um elemento aqui, vai? Vamos colocar mais um aqui. Opa, só para a gente ver isso acontecendo. Vamos pôr aqui menos 2, vai. Então, vai, próxima iteração. O meu incremento... Então, vamos atualizar aqui, né? Aqui está valendo 9. 1/3 do comprimento é 3, né? 4 é menor que 3, então o espaçamento parou ali mesmo. Então, o i incrementou, o j começa aqui, o j menos h está aqui, certo? J menos h está aqui. Menos 2, só que está valendo 7 aqui, cuidado. Menos 2 e 7, precisa trocar? Precisa. Aqui vai passar a valer menos 2, aqui vai passar a valer 7. Dá para ir de novo para a esquerda? Dá, isso aqui vai dar verdadeiro. Eu preciso trocar o menos 2 que está na posição com o 2, isso aqui vai dar verdadeiro? Vai. Troca, aqui vai passar a valer menos 2, e aqui vai passar a valer 2. O j decrementa para cá, não dá para propagar de novo para a esquerda, certo? Terminou o processo? Terminou, porque o i está na última posição, que é essa condição. Saiu do for, recalcula o h. h está valendo 4, 1/3 de 4 vai dar 1. Então, a gente tem para a próxima simulação, para a próxima execução, perdão, da simulação, né? A gente tem 9, né? 3,
6, 9. O H está valendo 1. E a gente tem como valores menos 2, 3, 1, 6, 2, 5, 8, 9 e 7. Errei alguma coisa? Menos 2, 3, 1, 6, 2, 5, 8, 9 e 7. Importante, lembra do H-sorting? Depois da passada do 4, se a gente comparar quaisquer dois elementos com distância igual a 4, eles vão estar ordenados. Então, por exemplo, menos 2 e 2 está em ordem. 3 e 5 está em ordem. 1 e 8 está em ordem. 6 e 9 está em ordem. 2 e 7 estão em ordem, certo? Esses dois elementos. O menor está para a esquerda, o maior está para a direita. Agora vai ser a última passada, com h igual a 1. Percebam, durante o processo, o array começou a ficar parcialmente ordenado. Então, para a passada de h igual a 1, ele vai trabalhar um pouco menos, porque as coisas já estão quase no lugar, né? Ainda não estão no lugar. Então, como que vai ser o processo? I começa em H, vamos começar de preto. I começa em H, H está valendo 1, né? Vamos colocar as posições aqui. 4, 5, 6, 7, 8. I começa em H. J começa em I. J é maior ou igual a H? É, ou seja, eu posso vir para o J menos H, que é o elemento da esquerda. Preciso trocar o menos 2 e o 3? Não, isso aqui vai dar falso. O I incrementa, vamos trocar a cor do I. J, J menos H. 3 e 1 precisa trocar? Precisa. Fica 1 e 3. Certo, pessoal? J decrementa. J menos H está à esquerda. Menos 2 e 1 precisa trocar? Não, está na ordem. Incremento I. Então, vejam, ficou menos 2, 1 e 3. Agora o J está aqui. Distância de J com J menos H é 1, né? Então, 3, que é o que está aqui nessa posição, e 6, precisa trocar? Não. Isso aqui já dá falso, eu não preciso continuar a propagar o J. Incremento o I. J está aqui, J menos H está aqui, certo? Então, quem que vai ser comparado? A posição que tem o 2 e a posição que tem o 6. Precisa trocar? Isso aqui é verdade, precisa trocar? Precisa. Vai ficar um 2 aqui e um 6 aqui, certo? O J está aqui, J menos H está nessa posição. Vou comparar o 3 com o 2, precisa trocar? Precisa. Vai ficar 2 aqui, 3 aqui. J vem para cá, dá para descer ainda, né? Dava para descer aqui ainda. Veio, comparo o J com o J. Opa, o J está aqui, né, gente? Espera aí. J está aqui, J menos H. Ainda não chegamos aqui, né? Então, a gente vai comparar o 2 com o 1. Precisa trocar? Não, não precisa trocar. Então, vamos copiar isso aqui para outro lugar. Só para a gente... Porque já tá virando bagunça, né? Na lousa a gente vai apagando, né? Que complica um pouco. Acho que dá. Vamos tentar fazer mais uma passada, vai. Pelo menos para economizar espaço aqui, senão não vai caber. Tudo bem? Então tá, ó. Menos 2, 1, 2, 3 e 6. Tá aqui escondido, né? Garranchinho aqui. E J, 6 e 5. Precisa trocar? Porque o J menos H tá aqui. Precisa. Vai ficar 5 e aqui vai ficar 6. O J vem para cá, o J menos H. 3 e 5 precisa trocar? Não, não precisa trocar. Então, parou. O I vai incrementar, vai dar para rodar mais uma. I, J, J menos H, está aqui. 6 e 8 precisa trocar? Não, não precisa trocar. Então, já para. O J pode, tem elemento à esquerda dele, mas não precisa trocar. Então, para. Vou rodar mais uma, que ainda vai dar para fazer mais uma. I daqui, J aqui, J menos H. 8 e 9 precisa trocar? Não, não precisa trocar. Já estão na posição certa. Então, vejam, olha só. Menos 2, 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9. Está ordenado. Agora falta o 7. O 7 vai caminhar para a esquerda até ele ser encaixado aqui na posição do 8. Vamos ver isso acontecer? Acabou minhas cores, né?
Deixa eu pôr uma cor diferente aqui, ó, dessas aqui. Vamos pôr um azul meio verde aqui. I, J, J menos H tá aqui. 9 e 7, precisa trocar? Precisa. Vai ficar 7 aqui, 9 aqui. Eu consigo continuar para a esquerda, né? 7 que está nessa posição e 8 precisam trocar? Precisa. Vai ficar 7 aqui e 8 aqui, certo? O J vem para cá, o J menos H para cá, porque eu consigo descer ainda. Preciso trocar o 6 com o 7? Não, não preciso trocar. Parou. O I vai incrementar, vai passar para cá. Só que isso aqui vai falhar. Terminou. Recalcula o H. H é igual a 1/3 do H, só que a divisão inteira. 1 dividido por 3 vai dar 0. H igual a 0. Eu preciso parar de cortar o zero. Por que eu preciso parar de cortar o zero? Tem uma disciplina, pessoal, que eu trabalho muito com notação de conjuntos, e o conjunto vazio é o zero cortado, né? É um círculo cortado, não bem o zero, né? E lá a gente aparece muitos zeros e uns, então assim meio que acaba confundindo. Então eu estou parando de cortar o zero. Criei essa mania, né, errada e agora eu preciso tirar ela. H igual a zero, esse while vai dar falso, vai parar ele e o array vai estar ordenado. Vamos ver os valores aqui, ó. Menos 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Terminou a passada, a gente tem a garantia que o H-sorting de 1 é válido, ou seja, a gente tem um array ordenado. Tudo bem? Então, esse foi o shell sort. Beleza, pessoal? Mais algumas considerações, né, sobre estabilidade. Então, vejam, para o H valendo 4, eu estou na última troca. B1, eu tenho o array, né? B1, B2, B3, B4 e A1. Estou com H4. Vou trocar o B1 com o A1, porque eles estão na posição errada. Veja, o B1 foi parar lá no final, passou na frente do B2, do B3 e do B4. Trocou a ordem relativa de elementos que têm o mesmo valor, quer dizer que a estabilidade foi quebrada, foi violada. Tá bom? Bem, gente, agora a gente vai para os 3 algoritmos de ordenação comparativos mais sofisticados e tem execução rápida, né? O primeiro que a gente vê é o merge sort, ordenação por intercalação, que é o merge, né? Merge intercalar. Dividir para conquistar. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma estratégia de implementação, uma técnica de implementação que a gente divide problemas grandes em problemas menores para acelerar o processo. A gente já viu isso aqui sendo aplicado na busca binária. Lembram? A gente compara um elemento com a posição do meio, que a gente está buscando com a posição do meio da sequência que a gente está procurando. A sequência tem que estar ordenada, né? Se encontrar, beleza. Se não encontrar, eu verifico. Ó, o valor que eu estou procurando, ele é menor ou ele é maior que essa posição central? Se ele for menor, eu vou para o pedaço, vou para o intervalo da esquerda, daquele intervalo maior. Ou se ele for maior, ele vai para o intervalo da direita. Então, a cada iteração, a cada vez que é feita uma comparação, eu vou para a esquerda ou vou para a direita. O merge sort, ele usa essa estratégia para dividir o array sem pensar no valor da posição do meio. E depois que houver a divisão sucessiva para a esquerda, ele volta fazendo a intercalação. A gente vai ver isso acontecendo, tá? A gente vai usar uma estratégia que não é bem o que acontece quando está em execução, mas a gente vai usar uma estratégia de montar uma árvore, que a gente vai chamar de árvore merge, para depois fazer as intercalações, tá? Então, divisão da sequência em partes menores para facilitar a ordenação. União de sequências menores já ordenadas, gerando sequências maiores ordenadas, inventados pelo grande John von Neumann em 1959. John von Neumann, pessoal, uma das mentes brilhantes aí da humanidade, né? Um dos maiores cientistas que já existiram, né? E ele que foi um dos precursores aí da computação, um dos inventores do computador moderno, tanto é que a arquitetura, né, a arquitetura de von Neumann é usado até hoje nos computadores. Pesquisem sobre a história dele, é muito, muito interessante. Ele, se eu não me engano, ele é turco e ele veio para os Estados Unidos fugindo da guerra, né? Acho que da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano.
família dele, né? Família ou não? Não, acho que ele já era adulto já. Acho que ele foi para a Inglaterra primeiro, depois foi para os Estados Unidos. Depois pesquisem sobre a história do von Neumann. É muito, muito legal, tá? Então, qual que é a ideia do merge sort? Num determinado momento, eu vou ter um pedaço do array ordenado, vou ter dois pedaços do array ordenado, e aí eu quero fazer com que essas duas ordenações sejam intercaladas, que haja um merge entre elas. E aí a gente vai ligar um pedaço no outro, a gente vai intercalar esses pedaços, tá? E é nesse momento que a gente vai precisar da memória auxiliar. Lembra que eu falei que o merge sort não era in place? Vai ser nesse momento que a gente vai precisar. Então, os valores dos dados não interferem na execução do algoritmo. Então, pode estar no estado que estiver o array, ele sempre vai trabalhar a mesma quantidade. É praticamente a mesma quantidade, né? Só não vai haver troca, mas vai haver comparação. Ele não é in place, porque ele usa memória auxiliar. Ele é estável, algo que a gente quer. E complexidade, agora vejam, ele já tem um crescimento super aceitável, né? Quase ideal, vamos dizer assim, né? O ideal seria constante, mas isso é impossível, né? Para ordenação. O pior caso, melhor caso, no caso médio, no melhor caso, o crescimento é linear logarítmico. Então, eu dependo do n, que é a quantidade de elementos que tenho na estrutura que está sendo ordenada, multiplicado por um log de n, log na base 2. A gente vai ver da onde que surge isso aqui, tá bom? Acho que é isso que eu tinha que falar. Então vem aqui, ó, árvore de divisão, árvore merge que a gente vai chamar. Aqui a gente já tem o array ordenado, tá bom? Mas imagine o seguinte, o processo do merge sort é assim, ó. Eu tenho aqui 17 elementos, certo? Eu estou indo do 1 a... Não, eu tenho 16. Eu tenho do 1 até o 16. Se fosse do 0 ao 16, teria 17, né? O que vai acontecer? O algoritmo ele vai dividir esse array aqui, vai dividir entre aspas, né? Eu vou ter dois controles, um indicando o início, um indicando o fim, igual lá na busca binária, onde eu vou ter metade do array. Essa metade vai ser dividida pela metade, essa metade vai ser dividida pela metade, essa metadezinha vai ser dividida pela metade, até o ponto que eu vou ter um elemento só. Se eu olhar o array, esse subarray aqui, nesse recorte do array inicial, sem pensando que não existe o restante, a gente pode considerar que ele está ordenado. Concordo? Que é um array de um elemento só. Esse aqui deu certo, ele dividir esse pedaço aqui em dois. Esse pedaço de uma parte. Então, 3 e o 6. Então, esse aqui está ordenado, se a gente olhar só para ele de forma isolada, e esse aqui está... O que vai acontecer agora? Quando eu chegar nesse caso, onde eu tenho dois pedaços que não podem mais ser divididos, quer dizer que eu cheguei na base da recursão. Não vai mais ter divisão. Foi para a esquerda, foi para a direita, agora ele vai voltar fazendo a intercalação. Ele vai intercalar esse array que tem o 3, esse array entre aspas que tem o 3, e esse pedaço do array que tem o 6. A intercalação aqui ela é direta, né? Porque o 3 ele já está na posição dele em relação ao 6. Então, acaba ficando 3 e 6. Terminou isso aqui, ele vai para esse lado aqui. Vai vir para cá eu tenho 4 e 10, tudo bem. Volta, intercala. Terminando isso, vejam, agora eu tenho um array ordenado de dois elementos e outro array ordenado de dois elementos. O que precisa acontecer? Esses dois aqui precisam ser intercalados. Qual que é a ideia? Imagine que você tem dois montezinhos de cartas de baralho e os dois já estão em ordem. Você quer agora montar uma pilha com essas duas pilhas e que essa pilha que vai ser montada ela já esteja em ordem. O que você tem que fazer? Você tem que pegar uma carta de uma pilha e uma carta da outra, comparar as duas, ver qual que é. Vamos falar que você está colocando da menor na base para maior. Qual que é menor? É a que está na mão esquerda. Então eu ponho ela no meu monte que eu estou montando. Pega outra carta da pilha da esquerda. Não sei se vocês estão vendo pela direita aqui. A direita de vocês, né? E comparo. Essa aqui é a menor ainda. Coloca lá. Pega a outra. Agora essa aqui é a menor. Põe lá, pega a outra. E vai repetindo esse processo. O algoritmo de fazer o merge, fazer a intercalação, ele funciona exatamente assim. Então eu tenho 3, 6, 4 e 10. O que vai acontecer? 3 e 4. Quem é o menor? É o 3. Então 3 sobe.
6 e 4, quem que é o menor? O 3 já foi consumido. Agora eu estou no 6. 6 e 4, quem que é o menor? É o 4. 6 e 10, o 4 foi para lá, né? Então agora eu tô parado nessa pilha no 6 e eu tô parado na outra pilha no 10. 6 e 10, quem que é o menor? É o 6. Acabou essa pilha, agora basta eu jogar a pilha que está sobrando no topo da outra. 6 e 10. Vejam aqui a mesma coisa. Então eu tenho 4 posições, virou 14 e 5 e no final virou porque o que acontece, pessoal? O resultado que está aqui nesses balões que já tem mais de um elemento já é o resultado ordenado, tá? Aqui seria o estado original do array, como ele estava antes da ordenação. Então 15 e 4, na hora que fizer o merge, vai passar o 14, 15 e 14, né? Perdão. Vai ficar 14 e 15. 7 e 11 vai continuar 7 e 11. E aí vai intercalar o 14, 15, 7 e 11. 14 e 7 sobe o 7. 14 e 11 sobe o 11. Sobrou o 14 e o 15, copio o 14 e o 15 e assim sucessivamente até eu repetir todo o processo, tá bom? Existem duas abordagens para gerar essa árvore. Tem uma abordagem top-down, que é a que a gente acabou de ver, e tem a abordagem bottom-up. Tá? A top-down é implementada de forma recursiva, para simplificar, e a bottom-up de forma iterativa. A gente vai ver a top-down primeiro. Então, o método é o método sort, que vai executar o merge sort. Eu pego o tamanho do array, eu crio um array temporário do tamanho do meu array original. Vejam. E aí eu rodo, executo o método top-down, passando o array, o intervalo, posição inicial e a posição final, que o algoritmo vai executar, e eu passo o array temporário aqui, que a gente vai precisar dele para fazer cópia. Tá? Se o início for menor que o fim, vejam, é a mesma condição lá da busca binária. Na busca binária era início menor ou igual a fim, né? A gente faz a conta para calcular o meio. Quem que é o meio? Na busca binária era menor ou igual a fim. Tinha que entrar, né? Porque o meio podia ser aquela posição exata quando o intervalo estava ali, né? Iniciando e terminando na mesma posição. Aqui não, porque esse cara não, ele só vai entrar para um dos lados da chamada. Então vejam, calcula meio, né? Início mais fim dividido por 2. Ou, se a gente for pensar numa abordagem mais geométrica aqui, né? A gente pega o início, a diferença do início e do fim dividido por 2 e soma no início, para saber qual que é a posição do meio. Mas aqui a gente já viu lá na busca binária, né? Olha só, top-down. O que ele vai fazer? Ele vai invocar de forma recursiva, vai passar o array, vai passar o início, vai passar o meio. Por isso que não tem o igual aqui, tá? Porque o meio vai entrar e passa o temporário. Então, essa aqui é a chamada para a esquerda. Ele vai chamar para a direita o array, o meio mais um, o fim e o array temporário, chamado para a direita. E aí vai executar o merge dos dois. Esse merge que é onde vai haver a comparação. Essa aqui é a construção da árvore, a gente vai ver acontecendo. E esse merge aqui é a intercalação, tá certo? Aqui é a abordagem, pessoal. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu copiar, deixa eu trazer. Eu vou trazer isso aqui para cá. Pronto. Porque aí depois a gente vê o top-down de forma, o bottom-up de forma mais rápida. Tá certo? Aqui é outro exemplo do top-down. Como eu disse já para vocês, eu estou reorganizando esses slides, né, gente? Então, eu estou passar aí da aula, eu vou colocando onde eu acho que fica um pouco melhor, tá? Então, vamos executar isso aqui. Só que agora a gente vai colocar um fundo preto. Preto. Deixa eu pôr o mouse na mão direita para ir mais rápido. Vamos copiar isso aqui. Vou pôr no Paint. Só para a gente saber o que é que está acontecendo, tá? Tentar redimensionar isso aqui de uma forma que dê para a gente enxergar.
Quer ver? Tira o zoom aqui, ó. Porque aqui ele vai ficar tudo grifado. Cadê? Queria editar. Acho que a gente vai trocando de uma tela para outra, vai. Acho que fica mais. Acho que dá para fazer. Vamos lá então, vamos simular. Eu vou pegar um array de tamanho. O tamanho do array vai ser um array de tamanho potência de 2, porque vocês viram que ele vai sendo dividido de 2 em 2, né? Para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos pegar o array. Ele vai ter 4 para cá, 4 para cá. Vamos colocar os valores totalmente aqui desordenados, bagunçados, né? 7, 3, 1, 9, 2, 8, 6 e 4. Certo? O que vai acontecer, pessoal? Então vamos lá, ó. Deixa eu fechar o Paint. E vamos trocando aqui, ó. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer esse processo aqui. No final das contas, assim, na prática, o que vai acontecer, eu vou explicando depois como vai ser a execução. Mas a gente vai montar a árvore primeiro para depois fazer as intercalações, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou dar uma abreviada aqui para não precisar escrever muito, vai ser invocado o método sort. Vamos colocar as posições aqui, 0, 1, 2. Esse aqui demora um pouco, tá? Para explicar. 4, 5, 6 e 7. Esse aqui vai ser o nosso array, tá bom? Vou chamar isso só de A. Bem, e a gente vai invocar o método S, que é o nosso sort, tá certo? Para simplificar, passando o array. Quando a gente invoca o sort passando o array, o que vai acontecer? Eu vou pegar o tamanho do array e armazenar na variável length, porque eu vou passar depois aqui, e eu vou criar o array temporário. Vamos criar o array temporário que ele tem o mesmo tamanho do array original. Um pouquinho mais comprido. 4, 4. Esse aqui é o nosso temp. Vou chamar de T, tá bom? Temporário. Criou o array temporário e invocou o top-down. Eu vou chamar esse aqui de TE. TE, tá bom? É o nosso temp. O que ele vai passar? É o método top-down passando o array. Desculpa. 0. Tamanho menos 1. O tamanho do array é 8. 8 menos 1 é 7. E o temp_ms, que é o nosso TI. Certo? Então, esse método invocou esse, top-down. E agora a gente vai rodar o top-down. O que vai acontecer no top-down? Isso aqui, vamos tentar manter a cor. Esse aqui é o S. Esse aqui é o fim, é o start, né? End. E esse aqui é o array temporário, a gente não precisa anotar ele. Início e fim. Início é menor que o fim? É. Então, vai calcular o meio, vou pôr de rosa, tá? Meio é igual a quanto? Início mais fim dividido por 2. O início vale 0, o fim vale 7, 0 com 7 dá 7, dividido por 2, é divisão inteira, vai dar 3, certo? Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Vejam, vai invocar o top-down de novo, passando os parâmetros para ele. Eu vou montar aqui uma árvore mesmo, tá? Então, isso aqui vai me dar duas coisas. Vai me dar o top-down de novo, passando o mesmo array, passando o início da chamada anterior, que é 0, e passando o novo fim, que é o meio, que é 3. E o temp_ms entra aqui também, porque a gente vai usar ele depois.
Para a direita, na prática, vamos fazer como se fosse na prática, né? Acontecendo mesmo. Foi para a esquerda. Aqui, pessoal, eu vou ter início, que é o nosso start, o end, certo? Início é menor que fim, e eu vou calcular o meio, que é igual a início mais fim dividido por 2. 0 com 3 dá 3, dividido por 2 dá 1. Garganta secou. Então, olha só. Calculou o meio. Opa. Calculou o meio. Vai chamar o top-down para a esquerda. Perceba, a gente está parado ainda na chamada da esquerda. Vocês estão vendo que é uma recursão dupla aqui? Então, aqui, a gente vai ter vou puxar ele um pouquinho mais para a esquerda aqui. O T de quem? O array, o início e o meio. Array. Quem que é o início? É o início da chamada anterior, que é 0. Quem que é o fim? É o meu meio. E o T. Certo? Início é menor que fim. Início. Fim. Início é menor que o fim. Calcula o meio. Meio é 0 mais 1, que dá 1, dividido por 2, que dá 0. Vai chamar de novo. T de quem? A, o início da chamada anterior, o meio, que vai ser o novo fim, e o TE. Percebam que agora, tanto o início quanto o fim são iguais. Então, início não é menor que o fim. Isso aqui vai dar falso. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Que eu estou no intervalo, que eu inicio em 0 e que eu termino em 0. Ou seja, se eu inicio em 0 e termino em 0, eu só tenho um elemento. Nesse caso aqui, a gente vai ter um subarray com o valor 7 dentro dele, porque esse cara que está na posição 0. Tudo bem? E aqui não vai fazer, aqui não vai executar o top-down de novo, porque o início não é menor que o fim. Então aqui vai encontrar a base da recursão. Vai voltar. Vocês lembram que aqui a gente foi para a esquerda, agora a gente precisa ir para a direita. Então, nessa chamada aqui, a gente vai executar essa parte aqui agora. Então, a gente vai ter o T do array. Agora, o início novo é o meio mais 1. Meio não está valendo 0, meio mais 1 é 1. O fim da chamada anterior, que é 1. E o TE, que é o nosso array temporário. Aqui vai acontecer a mesma coisa. O início e o fim têm o mesmo valor. Ou seja, é um intervalo com um elemento só. Então, nesse caso aqui, a gente tem a posição 1, que tem o valor 3 dentro dela. E isso aqui para. O que vai acontecer? Agora que eu fui para a esquerda, parei. Fui para a direita, parei. Vai voltar a volta, ou seja, para terminar essa invocação aqui, eu vou ter que fazer o merge. E é aqui que a ordenação acontece. A chamada do merge eu vou pôr em laranja. Essa volta aqui, esse merge aqui, que vai ser o resultado daqui, eu vou pôr aqui, ó. Vai ser o merge do array, do início, do fim e do meio. Quem que é o início nessa aqui, ó? É o 0. Vou pôr até esse merge aqui mais para cima, ó. Merge, o início é 0, o meio é 0, o fim é 1, certo? E passa o TE. Ou seja, esse é o primeiro merge que vai acontecer. A gente não vai executar ele ainda, porque a gente vai fazer todos os merges depois de uma vez. Mas na prática é isso que está acontecendo. Veio para cá, terminou, volta, faz o merge. Depois que terminou esse merge, que é o fim da execução desse método, vai fazer a parte da direita desse aqui. Então, a parte da direita desse aqui é o T do array. Agora, está aqui, né? É meio mais 1. Meio está valendo 1, meio mais 1 é 2, e o fim é 3. E o TE aqui, né? Esse aqui eu vou ter o início aqui, o fim aqui. O meio existe? Existe porque início e fim são diferentes, né? Um menor que o outro. São diferentes não, né? Início é menor que fim. M igual 2 com 3 dá 5, 5 dividido por 2 dá 2, divisão inteira. Lembrem sempre disso, tá? Aqui a gente vai ter duas chamadas.
uma chamada para a esquerda com o array, o início e o meio. T. Aqui a gente vai ter início e fim iguais. Então, quer dizer que aqui eu tenho o elemento da posição 2, que vale 1, e eu não executo, certo? Tá aqui, aqui, aqui. Aqui a gente vai para a direita, né? Terminou aqui, vai para a direita. Então, aqui eu tenho um T do array, meio mais 1, fim, T. Início e fim, início e fim. O início não é menor que o fim, então aqui eu tenho a posição 3 com o valor 9, certo? E aqui não executa. Terminou isso aqui, vai fazer o merge, certo? O merge do início do array, no início, no meio e no fim. Esse aqui é o segundo merge que vai executar. Muito bem, terminou aqui. Pá, veio para cá, fez o merge. Eu tenho o merge daqui pronto, o merge daqui pronto. Falta eu voltar. Então, vai executar o merge daqui com o array, início, meio, fim, T. Esse aqui é o terceiro merge que vai ser executado. Tudo bem? Agora eu tenho que ir para a direita aqui. Agora eu vou um pouco mais rápido, tá certo? Não demora muito. Então, aqui eu acho que eu vou ter até que puxar um pouquinho mais para a direita aqui, ó. Tá no mesmo nível desse aqui. Tá meio torto, mas tudo bem. Aqui é o meio mais 1 e o fim. Aqui eu vou ter. Eu vou fazer tudo e depois eu faço eu coloco a cor, tá bom, gente? Eu já vou dar um espacinho aqui mais ou menos que vai dar certo. Tirar as barrinhas ali para eu poder enxergar o que eu estou fazendo. T, array, início. Eu vou precisar calcular o meio aqui para eu não me perder, né? Ah, início. Vamos fazer, vai. Fim. Início é menor que o fim. Calculo o meio. 4 com 7 dá 11. 11 por 2 dá 5. Então, o meio aqui é 5. Agora aqui a gente vai. O array, o início. 4, que 4 feio, hein? 4, o 5 e o t. Aqui a gente vai ter início, fim. Nosso fim é e, né? Que é de end. Aqui é o meio. Início é menor que fim. 4 com 5 dá 9. Dividido por 2 dá 4. Divisão inteira. Divisão inteira. Divisão inteira. Certo? Teve um ano que eu dei essa disciplina. Teve um aluno que eu falava a divisão, ele me dava quebrado. Dava com a parte decimal. Falava divisão inteira. Acho que eu fiquei um mês falando divisão inteira. Até a pessoa entender. Array, início, meio, T. Esse aqui, start, end, não são menores, né? O início não é menor que o fim. Então aqui a gente tem a posição 4 com o valor 2. Agora a gente tem a direita desse aqui, T, A. Deixa eu ver se é uma ferramenta agora para eu mover todo mundo para a esquerda, né? Dava para dar uma ajeitada aqui, mas tudo bem. Meio mais 1, fim, T. Aqui a gente tem início, fim. Um não é menor que o outro. Então a gente tem a posição 5, que é o valor 8. Certo? Aqui não executou, aqui não executou. Terminou, vai fazer o merge do array no início, no meio, no fim. Esse aqui é o quarto merge que vai ser executado. Agora vamos lutar aqui para conseguir encaixar aqui, né? T do array, no meio mais 1, no fim,
T. Esse aqui vai ter duas chamadas, uma para a esquerda, uma para a direita, de T, array. 6 com 7 dá 13 por 2 dá 2. Então é 6, 6, T. Aqui é T, A. Nossa senhora, que aperto. Um pouco mais para cá. Ó. T, array, 7, 7, T. Acabou que coube mais ou menos aqui, né? Aqui a gente vai ter o 6 na posição 6. E aqui a gente vai ter o 4 na posição 7. Aqui não executa, aqui não executa. Põe um risquinho aqui em cada um. Agora a gente faz a parte colorida, né? O 4 é o verde. Início, início. Isso aqui para ficar completo para vocês depois, tá? Fim, fim, fim. Aqui o meio é 7 com 6, que dá 13, dividido por 2 dá 6, né? A gente usou ele aqui, depois o meio mais 1 aqui. E isso aqui vai acarretar em 1. Isso aqui vai acarretar em um merge. Vamos pôr aqui, ó. Um merge do array, do início, fim, início, meio, fim, T. Esse aqui vai ser o quinto merge que vai executar. Da mesma forma, terminou esse, agora vai fazer esse merge aqui, que é o array, no início, no meio e do fim, T, que vai ser o sexto merge. E agora eu tenho o lado esquerdo pronto, o lado direito pronto. Eu faço o meu último merge, que é o array, no início, no meio e do fim, T. Certo? Esse aqui é o meu sétimo merge. Então, para essa execução, qual que foi a ordem? Qual é a ordem que as coisas aconteceram, né? Falta executar o merge ainda, né, pessoal? Eu saí do sort, passei no T. Esse T aqui invocou um T para a esquerda, que invocou outro T para a esquerda, que invocou outro T para a esquerda. Esse aqui deu um elemento só, voltou para a chamada desse T aqui de cima, fez para a direita. Na hora que terminou, rodou o merge. Fez a primeira parte. Voltou para cá, vai para a direita. Esse vai para a esquerda. É um elemento só. Voltou. Foi para o outro elemento. Foi para o outro lado, perdão. Que deu um elemento só de novo. Terminou. Chegou no merge mais uma vez. Executou o merge. Terminou o lado da direita. Agora faz o merge daqui. Estão vendo? Esse caminho roxo que eu estou fazendo é o caminho da execução. Foi para a direita. Isso aqui está no mesmo nível, tá? Foi para a esquerda, porque tinha espaço. Foi para a esquerda. Opa, aqui é um elemento só. Terminou. Foi para a direita. Opa, um elemento só. Rodou o merge. Foi para a direita. Rodou o T. Acabou. Foi para cá. Rodou o merge que está lá em cima. Rodou esse merge aqui para terminar. Rodou esse merge aqui. E terminou a execução. Tudo bem, pessoal? Então, iniciou aqui, foi caminhando até terminar. O processo agora, importante, é rodar esses merges consecutivos, tá? Então, vamos executar um por um, de forma aí... Vamos dar uma olhada no algoritmo, né? A gente precisa olhar o algoritmo para ver o que está acontecendo. Olha o que o merge faz. Ele recebe o início, meio e fim. Ele recebe o array que tem os dados originais. Ele tem o array, ele recebe o array temporário, onde vai ser copiado o array, aquele intervalo do array original para poder fazer cópia, poder fazer a intercalação em si. Né? O i começa no início, o j começa no meio mais um. E a gente tem, aqui agora, a gente pode fazer assim, quer ver? Ó? Vou pôr uma página nova, vou pôr o fundo transparente. Aí aqui a gente tenta executar olhando aqui. Eu acho que vai funcionar. Vamos pôr aqui preto.
Então vamos pôr aqui, ó. Aqui eu vou colocar o array original. Eu acho que eu vou colocar o temporário embaixo, t. Aqui eu vou colocar o array original. 4, 7, 8. Então, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu acho que é isso que a gente vai precisar, tá? Vou duplicar. Só para a gente não ter problema. Muito bem. Como que o processo vai se iniciar, pessoal? A gente tem os valores 37192, 37192, 192, 864. 864. Oh, 8 feio, hein? 864. Tudo bem? O que vai acontecer? Olha só. O i, a gente está executando esse primeiro merge aqui, ó. Merge de 0, 0, 1, TE. Aqui passou, faltou o array, né? O laranjinha aqui, ó. Faltou o array aqui. Array 0, 0, 1. A gente tem, então, no início, nessa chamada, a gente tem valendo 0 aqui, 0 aqui e 1 aqui, certo? É isso aqui, 0, 0, 1, que está entrando. O i é o início, então i, vou colocar a cor, i está aqui, certo? O j é no meio mais 1, meio está valendo 0, meio, 0 mais 1, j, j está roxo, j está aqui. O que vai acontecer? Um k começando no início, que é 0, verde. Vou colocar o k aqui, certo? O k está começando aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou do início até o fim. Início é 0, fim é 1, incluindo as duas extremidades, e copiando no temp ms na posição k o que está no array na posição k. Ou seja, eu copio isso para cá e eu copio isso para cá e o k vai andar para a direita, tá certo? Eu nem vou fazer andar para a direita porque depois ele vai começar de novo ali. Então aqui eu vou ter 3 e 7. Tudo bem? O que vai acontecer agora? Vou começar de novo com o k no início até o fim, e agora é o processo de intercalação. Se o i passou do meio, quer dizer que a parte do i, que é do início até o elemento do meio, o elemento central e da divisão da sequência, quer dizer que já terminou o trabalho do i. Se terminou o trabalho do i, só falta copiar a parte do j. Lembra que eu falei, ó, terminou esse lado aqui, agora só pega a pilha do outro lado e coloca em cima? É essa parte. Se o J passou do fim, quer dizer que terminou o trabalho do J, então só falta copiar a parte do I. Se nem o I passou do meio, nem o J passou do fim, aí a gente tem o quê? A situação onde a gente vai fazer troca ou não. Se a posição do J for menor que a posição do I, ou seja, se para o lado direito eu tenho um elemento que é menor que o elemento que está do lado esquerdo, eu copio o cara do lado direito. Caso contrário, eu copio o cara do lado esquerdo. Vejam, eu estou consultando o temp.ms, guardando no array original, e na hora que eu faço essa cópia, eu faço o incremento no índice apropriado. Tá? Então, vamos lá. K começando aqui, o I passou do meio. O meio, pessoal, vamos marcar o meio aqui com laranja. O meio está aqui, ó. Certo? Aqui passou do meio. O meio é a posição 0, né? I passou do meio? Não. J passou do fim? Não. A posição do J, o valor da posição do J é menor que a posição do I. Esse cara aqui é menor que esse. 3 e 7 são menores. Eu estou aqui comparando aqui, né? Perdão. Não. O que eu vou fazer? Bem, se esse não é menor que esse, quer dizer que eu tenho que consumir o lado menor. Então, eu consumo o lado do I. O meu I vai incrementar.
Agora o duro vai ser acertar as cores, né? I vem para cá, eu copio esse valor para cá, que é o que está acontecendo aqui. 3 copia para cá, o I passou do meio, na hora que o I passou do meio, falta eu copiar a parte do J. O J está parado aqui. Vou copiar isso aqui para cá, e o J vem para cá. O J passou do meio, o I passou do meio, o J passou do fim, e o K também terminou, né? Porque na primeira cópia, na posição do I foi isso aqui, e o K estava aqui agora para fazer o J. Então, 3 e 7. Isso aqui está pronto. Agora, pessoal, vamos fazer de novo. A gente já tem essa parte aqui pronta, 3 e 7, certo? O restante é 1, 9, 2, 8, 1, 9, 2, 8, 6 e 4, 6 e 4. A gente vai repetir o processo. Faz a cópia, só que agora a gente está rodando esse. A gente terminou esse, certo? Ó, esse aqui terminou. A gente vai rodar esse, onde o início é 2, o meio é 2, o fim é 3. Então, nesse aqui, o início é 2, o meio é 2 e o fim é 3. O I está no início, I. O J está no fim, que é a posição 3, certo? O K começa no início, vai fazer a cópia daqui para cá, então vai ficar 1 e 9, houve a cópia. O K começa no início de novo e eu verifico. I passou do meio? O meio aqui, gente, está aqui. I passou do meio? Não. J passou do fim? O fim é aqui. J não passou do fim. O que vai fazer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no anterior. A posição do J é menor que a posição do I? O valor da posição do J é menor que o valor da posição do I? Não. Então, eu copio o I daqui para cá. Então, vamos pôr o rosa aqui, para cá, um vem para cá. Mas, professor, está fazendo uma coisa redundante. Eu sei que está fazendo redundante, mas não compensa verificar essa redundância, porque senão você vai ter mais código para executar, tá bom? Então, basta fazer a cópia. Faz a cópia, mesmo que você esteja jogando o mesmo valor lá na posição, não tem problema, tá? E o K aqui incrementou, o K passou para cá. Na próxima iteração, o I passou do meio. I passou do meio. Falta copiar a parte do J. Então, vai copiar a parte do J, o 9 para cá. O K vai incrementar, vai parar esse for, vai terminar a intercalação. Então, a gente tem 3, 7, 1 e 9, 2, 8, 6, 4. Então, vamos lá. 3, 7, 1 e 9. Acertei? 3, 7, 1 e 9. 2, 8, 6, 4. Agora a gente vai ver um pouco da execução da intercalação funcionando de fato, porque agora a gente vai fazer a intercalação iniciando em 0 com o meio 1 e fim 3. Então, início é 0, meio é 1, fim é 3. O I começa no início, o meio está aqui, esse é o meio, né? Aqui é a fronteira, e o J começa no fim. O J está aqui, ó. Perdão, o J é meio mais 1, né? Falei besteira, né? Nas outras eu tinha falado J igual a fim, né? Meio mais 1, que dá 2. Então, o J está aqui. Então, o I vai para a direita e o J vai para a direita. O I vai verificar se passou do meio, o J vai verificar se passou do fim, que o fim é essa posição, né? Então, aqui é o limite do J. O K começa no início, vai até o fim, copiando os valores daqui para cá. Então, vai ficar 3, 7, 1 e 9. A gente está pronto para começar a ordenação. Então, o I passou do meio? Não. O J passou do fim? Não. Essas duas primeiras condições só vão acontecer quando ou consumir um lado inteiro ou quando consumir o outro lado inteiro. Não é o caso no momento. O que vai acontecer? Vai haver comparação entre os valores. A posição do J, que é 1, é menor que o valor da posição do J, que é... Quando eu falar desse jeito, entendam isso, tá bom, pessoal? O valor da posição do J é menor que o valor da posição do I? É. Então, veja, agora vai haver a primeira intercalação de fato, né? Que a gente não está vendo executar. A gente vai começar a ver agora. Então, eu vou copiar do J para a posição do
Então, vejam, esse cara aqui vem para cá. 1, certo? E o J incrementa e o K vai incrementar também. Agora a pergunta de novo, o I passou do meio? Não. O J passou do fim? Não passou. O que vai acontecer? A posição do J, que é 9, é menor que o C, que o... Pera aí, gente, errei alguma coisa aqui. Pera aí. Ah, não, tá certo. Tá certo. Ele tá comparando aqui, né? Ó, tem que tomar cuidado com isso. Eu acabo sempre me confundindo. Ainda mais que eu tenho que ficar trocando de cor, eu acabo perdendo o fio da meada aqui. Então vamos lá, ó. Vamos de novo, né? O K tá no início. O I não passou do meio, o J não passou do fim. O valor da posição do J é menor que o valor da posição. A gente está comparando aqui, né, gente? Ó, não está comparando com o de cima. Esse cara é menor que esse? É. Então vai haver a cópia daqui para cá, certo? O I continua aqui, ó, no 3, né? O J foi incrementado. Tudo bem. Agora o K está aqui. O I não passou do meio, o J não passou do fim. E ele vai comparar. O valor que está no J, ele é menor que o valor que está no I? Não. Se isso for falso, vai rodar esse aqui, que vai fazer com que eu consuma o I e eu vou copiar na posição K. Aqui faltou, né, gente? Pôr 1 aqui, né? Ó, 1. E aqui agora o 3 vem para cá. O I incrementou. Opa, aqui não é 1, né? Aqui é 3, desculpa. 1, 3. Vejam, tá vendo a intercalação? Tô parado, tô com 1 numa mão, com 3 na outra. Qual que é o menor? É o 1. Ponho 1 na pilha, pego a próxima carta, que é o 9. Opa. E vou comparar 3 com 9. Quem que é o menor? É o 3. Ponho 3 lá, pego a próxima, que é o 7. Estou com o 7 e o 9 agora para comparar. O I não passou do meio, nem o J passou do fim. Ou seja, eu não consumi nenhuma das duas pilhas ainda inteiras. O que eu vou fazer? Vou comparar 7 e 9. Esse cara é menor que esse, que é o que está falando aqui? Não. Então eu consumo o I jogando na posição do K, que o K já incrementou, né? Então, esse cara aqui, 7, vem para cá. Certo? E o I incrementa. O K incrementa também. Agora vejam, o I passou do meio. Eu consumi o lado do I inteiro. Só falta o quê? Copiar a parte do J do jeito que ela está. O J está parado no 9. É só eu jogar o 9. Opa, roxo, né? Jogo 9 para cá. O J vai incrementar, né? Só que o K vai terminar, né, pessoal? Porque o K vai incrementar, esse for vai parar, e a gente tem intercalado a parte intercalada. Então, 3, 7, 1 e 9, 3, 7 numa pilha, 1 e 9, pega o 3 e 1, vai o 1, 3 com 9, vai o 3, 7 com 9, vai o 7, e só sobrou o 9, foi 9. Então, ficou 1, 3, 7, 9. Terminou a intercalação desse pedaço, tá certo? Então, o array ficou 1, 3, 7 e 9, né? É isso. 3, 7 e 9. Agora, para a gente acelerar, todo esse processo seria repetido. Eu teria que fazer agora para aqui. Vamos ver o nosso desenho completo lá. Eu terminei esse. Só que agora eu tenho que fazer do 4 até 4, terminando em 5. Do 6 até 6, terminando em 7. 6 início, 6 meio, 7 fim. Fazer a intercalação do final e depois fazer a final. Vamos, só para a gente acelerar, pessoal, para não demorar demais, vamos fazer o resto aqui. Ó. 2 e 8. O que aconteceria? Seria o 2 com o 8, intercalaria 2 e 8, certo? Intercalaria 2 e 8. 6 e 4, na hora de intercalar, viraria 4 e 6. E aí teria que intercalar o 2 e o 8 com o 4 e o 6. Eu estaria parado no 2 e no 4. 2 e 4 é o 2. Estou parado no 8 com o i. 8 e 4 é o 4. Avanço o j. 8 e 6, consumo 6. Terminou a parte do j, só sobrou o 8 na parte do i. Então eu intercalei a última parte. Então vai ficar 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8. Porque eu só vou fazer o último merge agora, tá certo? O último merge, ele inicia em 0, vai no meio 3 e para em 7.
Então, 0, 3 e 7, certo? Olha lá, 0, 3 e 7. E agora a gente faz a nossa última execução. Vamos marcar aqui, ó, a fronteira do meio está aqui, porque esse aqui é o meio, certo? O fim está aqui, claro, né? O i começa no início, que é 0. O j é no meio mais 1. Meio é 3, a posição do j está aqui. Faz a cópia de todo mundo, do k do início até o fim, porque o fim é 7. Então, faz a cópia 1, 3, 7, 9, 2, 4, 6 e 8. Posiciona o k no meio, aqui na posição inicial de novo, e começa o processo. Já deu para entender, né? O i passou do meio, vai faltar copiar tudo do j. O j passou do fim, falta copiar toda a parte do i. Se a posição do j for menor que a posição do i, joga a posição do j para o array. Se for o contrário, joga a posição do i para o array. Vamos tentar fazer isso um pouco mais rápido, tá certo, gente? Para não ficar muito cansativo. Então, vamos lá. I não passou do meio, j não passou do fim. Eu estou comparando o 1 com o 2. Quem que vai subir para o array? É o i, né? Então, esse cara vem para cá. Eu sei que é o mesmo. I não passou do meio, J não passou do fim, o K incrementou já, né? Antes de fazer a pergunta, o K já vai ter incrementado. 2, 3 e 2. É o 2, né? Que ele é menor. Vai cair aqui. Então, eu vou copiar esse cara para cá. 2, certo? O J vai incrementar e o K vai incrementar também. Então, 1, 2. Agora, eu estou I3, J4. Quem que é o menor? Esse aqui. Vai cair aqui. 3. Vem para cá. O I incrementa, né? O K vem para cá. O J está parado no 4, certo? O I e o I está parado aqui. É isso. É 4 e 9, né? I está parado no 4, não passou do meio. I está no 9. O J não passou do fim. I e J, quem que é o menor? É a posição do J. É que eu estou comparando aqui, né, gente? A gente tem que olhar o valor de baixo. Fazer essas coisas mais, um pouquinho mais, tem que pensar, a gente acaba errando. 4. O I está 9, né, gente? O J veio para cá. 6 e 9. Vai cair aqui, vai cair aqui. Vai o 6. Só que o I já deveria... vai incrementar o I. Vir para cá. 6 vai... Ah, gente, é porque tá... Eu sempre faço... É a posição K, né, que está sendo usada. O 6 vem para cá. 6. O J incrementou. Eu tenho o 8. O I está parado aqui ainda, né? Ó. O I está parado aqui no 7 ainda. Ó. Nossa, mas que confusão, hein? Deixa eu voltar tudo. Vamos fazer de novo. Vamos de novo. A pressa é inimiga da perfeição, né? A gente já sabe desse ditado. Então vamos de novo. Fez a cópia, K está parado no início, I está no início, J está no meio mais 1. Vamos com calma para não fazer coisa errada de novo. I não passou do meio, J não passou do fim. A posição do J é menor, o valor da posição do J, 2, é menor que o valor da posição do I? Não. Então o que vai acontecer? Vai copiar o do I, até aqui estava andando certo, né? Para cá, passou a ser 1, e vai incrementar o I. Eu estou comparando aqui, ó, é que eu fico olhando na parte de cima. Aqui e aqui. O J está parado ainda, o I andou. I nem J passaram do meio, já vamos incrementar o K para não perder o fio da meada, porque é onde vai copiar, né? E a gente está com o I valendo 3, e com o I valendo 1, valor da posição 3, e
o J está valendo 2. Quem que é? É o J. Agora sim, eu copio esse cara para a posição K2, até que estava indo certo, né? E o J está aqui. Agora, de novo, comparo o I com o J. 3 e 4. Incremento o K para não fazer cagada. Desculpa, para não fazer burrada de novo. 3 e 4. Sobe o 3 para cá. Passa a ser 3. E o I está aqui, que é essa posição aqui, ó. Certo? O J está parado aqui no 4. 4 é menor que 7. 4 é menor que 7, que o I está aqui. O J está aqui. Vejam, né? 4 é menor que 7. Eu tinha que estar colocando o I e o J aqui embaixo, para não estar fazendo tanta confusão, né? Mas não tem problema. Vamos assim agora que já está feito. Então, o 4, aqui que é sempre o erro, ó. O 4 vai para a posição do K. Então, aqui vem o 4. Incremento o J. O I não passou do meio, o J não passou do fim. No I eu tenho 7, no J eu tenho 6 nas posições, né? 6 é menor. Então, no K que incrementou, eu vou copiar o 6. O J incrementa. 7 e 8, o K vai estar incrementado. É o 7 do I que é menor, então vai cair aqui, certo? Então, vamos pôr a cor certa. Esse cara aqui vem para cá, que é o 7. O I incrementou. O I não passou do meio, o J não passou do fim. No I eu tenho 9, no J eu tenho 8. Quem que é menor? É o 8, vai cair aqui. Eu vou consumir esse 8 aqui na posição K, que eu ainda não incrementei, que eu estou incrementando agora. O 8 vem para cá, 8, isso aqui vai embora, certo? O 8 veio para cá, incrementou o J passou do fim, falta copiar a parte do I. Então, o 9. O espaço aqui está apertado, tinha que fazer num tamanho maior. Se ficar muito confuso, pessoal, se estiver muito confuso, no plantão eu explico de novo com calma, tá certo? E aqui vem o 9. O I passou do fim, do meio, o J passou do fim. Quando isso acontece, quer dizer que o K terminou, porque o K vai incrementar para cá. Vejam, o array está ordenado. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Então, resultado, né? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Aí terminou, porque o que acontece? Na hora que esse merge aqui executar, esse primeiro top-down vai terminar e vai terminar o sort. E o array vai estar ordenado. Tá bom, gente? No plantão eu explico de novo se ficou confuso. Mas vocês podem ir acompanhando o que eu estou fazendo, pausando o vídeo e fazendo o texto também, tá bom? Simulando vocês mesmos, tá bom? Vamos continuar aqui só para a gente terminar. Aí vocês podem ter a seguinte dúvida. Nossa, a aula já está com 1h20. Ah, mas e se o array tiver um tamanho que não é potência de 2, as divisões não vão dar certo? Vão dar certo sempre, pessoal. Vejam esse caso aqui. Aqui eu tenho 20 elementos, não é potência de 2. Na hora que eu dividir por 2, vai ter 10 para cada lado. 10 aqui, 2, 4, 6, 8, 10 e 10 para o outro lado. 10 vai dar duas partes de 5. O 5, na hora que eu dividir em 2, vai dar uma parte de 3 e uma parte de 2. A parte de 3, na hora que eu dividir por 2, isso vocês podem testar, vai acontecer exatamente isso. Mas eu vou dar sempre potência de 2 para a divisão ficar bonitinha, ficar mais fácil de simular. Tá? Vai dividir uma parte de 2 uma parte de 1. A de 2 vai ser intercalada, depois vai intercalar essa de 2 com a de 1 para virar de 3. Aqui vai ser uma de 2 com dois elementos intercalados. Depois vai intercalar 3 com 2, vai virar 5 e assim por diante. Vai dar certo, tá certo, pessoal? Depois vocês podem testar isso, tá? A abordagem bottom-up, que a gente nem vai simular, a ideia é fazer a divisão, só que ao invés de fazer essa divisão, eu vou
quebrando para depois voltar intercalando, a divisão ela é feita por nível. Então, qual que é o primeiro nível? O primeiro nível, o último nível, perdão, da árvore que vai ser gerada, vai ser as divisões que eu vou ter dois elementos. Então, é isso que eu nem vou ficar explicando aqui, tá bom, pessoal? Depois vocês podem dar uma olhada, é mais para a gente acelerar o processo, tá? Então, para o array original, eu vou ter 2 vai intercalar, 2 vai intercalar, 2 vai intercalar. A execução é assim que acontece agora. Lá no outro era andando na árvore, né? A gente vinha, voltava, vinha, voltava. Aqui ele vai por nível. Intercala, intercala esses dois, 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 esses dois, esses dois, esses dois, esses dois. Depois ele vem de novo, o controle disso é feito aqui nesses dois fors, tá certo? Depois vocês podem testar. E aqui é para verificar esse mínimo, para verificar se não estourou o fim. Depois ele vai rodar para esse nível aqui que tem intervalos de 2 em 2. Vai intercalar esses aqui, intercalar esses dois, intercala esses dois, intercala esses dois, intercala esses dois. O próximo, ele vai fazer esses aqui para dar esse, esses aqui para dar esse. Só que acontece, esse cara não tem o par. Isso vai ser controlado no for. Então, isso aqui não vai fazer. Depois vem esses dois, intercala aqui. Depois, para terminar, esse aqui com esse, para dar o original. Tá bom? Para chegar na última intercalação. Todo esse controle é feito aqui. Tá bom, pessoal? De novo, eu não vou cobrar o bottom-up. Tá bom? Mas vocês podem fazer a simulação que vocês vão ver que vai gerar exatamente essa ideia que eu falei. Tá bom? A divisão vai ser por nível, que é o que está acontecendo aqui, ó. Tá? A cada vez que eu rodo o for de fora, eu multiplico o m por 2, porque eu começo com o m valendo 1. Olha, m eu controlo o espaçamento que é proporcional ao nível atual da árvore, ou seja, 1 para o último nível, 2 para o penúltimo, 4 para o antepenúltimo e assim por diante. Tudo bem, gente? Por que o merge sort ele é estável? Porque a operação de intercalação de efeito merge é estável. Então, se eu tenho esse array aqui e esse array aqui para fazer a intercalação, eu vou intercalar A1 com A4. Quem que vai para o array original primeiro? Vai ser o A1. Não, se fosse o A4, teria problema. Onde isso é controlado, pessoal? Aqui. Se fosse um menor ou igual aqui, a gente teria a cópia desse cara aqui primeiro para o array original. Tudo bem? Então, a operação ela é estável. Para terminar, pessoal, por que o merge sort ele é... Vamos pôr a caneta aqui. Aqui eu não consigo. Enfim, põe um programa de desenho aqui em cima, então. Branco. Por que o merge sort, o O dele é n log n? Por que isso? Vocês perceberam que formou uma árvore, né? Lembra daquela árvore? E a cada vez que eu executava o merge, eu processava uma determinada quantidade de elementos. Para cada nível da árvore, eu vou processar todos aqueles elementos. Então, essa é a ideia do N. Eu sempre vou ter processamento de N elementos. Só que quantos níveis essa árvore aqui vai ter? Ela vai ter a quantidade de níveis proporcional a log de n. Por quê? Veja lá o nosso exemplo. A gente tinha 8, depois a gente tinha 4 e 4, depois a gente tinha 2 e 2, 2 e 2, depois a gente tinha 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Não era isso? Então teve essa divisão aqui, ó. Certo? Quantas vezes houve intercalação? A gente tinha intercalação aqui, fazendo um merge de 2 com 2 com 2 com 2, que dão 8. Né? São 4 merges com 2 em cada um. Depois a gente tem 2 merges aqui com 4 em cada um, que eu tenho 8 de novo. Depois um merge aqui, que eu tenho mais 8. Então, 2 merges aqui, 2 merges aqui, 4 merges de 2, que dá 8, 4 vezes 2 dá 8. Aqui 2 merges de 4, que dá 8, e aqui um merge de 8, né, que dá 8. Quantas vezes, vejam, o problema foi dividido. Então, se eu tinha um problema original de tamanho n, ele foi dividido em 2 de n dividido por 2. Depois, cada n dividido por 2 foi dividido por 2 de novo. Até que num
momento, eu vou ter divisões de 2, que seria isso aqui. Qual que é a altura dessa árvore que foi gerada? Essa altura ela é proporcional a log de n. O que, que é o log de n nesse caso aqui, nosso exemplo 8? Aqui esse log, esse LG, ele é, como a gente já falou, né? Já falei várias vezes, ele é um log na base 2 escondido. Qual que é o logaritmo de 8 na base 2? Ou seja, qual o número que eleva o 2 que dá 8? É 3. 2 elevado ao cubo dá 8. Perceba, não é exatamente isso. Quantos níveis eu tenho nessa árvore aqui onde vai acontecer o merge? Eu tenho 3. 1, fazendo um merge com 8 valores. 2 níveis, fazendo 2 merges, que vai dar 8 no final. E 3, que eu vou fazer 4 merges, que vai dar 8 valores no final. Bem, se eu estou processando 8, 8 e 8, esse 8 é o meu n. Se eu tenho altura 3 para esse caso, eu tenho um processamento de 3 níveis, 8 valores em 3 níveis. Se eu tivesse uma árvore maior, se eu tivesse uma quantidade maior, isso aqui eu teria 4 níveis na árvore onde aconteceria o merge. Então, é o que está sendo descrito nesse diagrama aqui exatamente. Então, eu tenho para o merge, eu vou ter um merge processando n elementos. Depois, eu vou ter 2 merges processando metade dos elementos. Depois, eu vou ter 4 merges processando 1/4, que vai dar no final, vai dar n, vai dar n, vai dar n, vai dar n. Ou seja, eu tenho n log de n. Eu tenho, para cada nível onde acontece o merge, eu vou processar n elementos e a altura da minha árvore ela é proporcional a log de n, mesmo que não seja potência de 2, tá bom, pessoal? Aí vai ser aproximado. Tudo bem? Deu para entender? Então, por isso que o merge sort ele é n log n, tá bom? Para provar isso, a gente teria que usar, assim, aqui é uma prova gráfica, né? Tá certo? Ou teria que usar o teorema mestre, né? Para a gente poder, a partir dessa recorrência, encontrar o crescimento da função. Mas a gente não precisa fazer isso nessa disciplina, tá bom, gente? Então, só para entender que o merge sort ele é n log n. Tá bom? O próximo algoritmo que a gente vai ver, não vai ser nessa aula, vai ser o quicksort. Faltam dois para a gente ver. O quicksort e o heapsort, tá certo? O quicksort ele vai ser um pouco mais demorado para a gente fazer a simulação, igual foi o merge. Depois no heap é um pouco mais rápido. O heap para mim é o mais bonito, minha opinião, né? Porque ele é simples, mas na prática ele é mais lento que o quicksort e ele tem a desvantagem, assim como o quick, de não ser estável. Tá bom, pessoal? Desculpa aí, a aula ficou bem extensa, mas infelizmente não tem como ir mais rápido que isso, tá? Mesmo indo nessa velocidade, eu acho que acaba faltando detalhe, né? Nada substitui a aula presencial, né? Tudo bem, gente? Então é isso aí. Parando aqui a gravação. Valeu, falou e até mais.